continuar mais uma leitura das meditações, dos capítulos do livro da vida de Santa Teresa de Jesus. Antes de continuarmos no capítulo 10, eu te convido a um Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Graças que o Senhor concede na oração, quando importa conhecê-las e cooperar da nossa parte. Pede à pessoa a quem envia esta relação que daqui em diante seja secreto o que escreve, pois lhe mandam narrar minuciosamente as graças recebidas do Senhor. Como já disse anteriormente, eu tinha começado a sentir às vezes, embora muito rapidamente, o que agora direi. Quando interiormente me figurava estar junto de Cristo, ou até mesmo lendo, ocorria-me de repente tal sentimento da presença de Deus, que de modo algum podia duvidar que o Senhor estivesse dentro de mim. E eu toda mergulhada nele. Não era uma espécie de visão, creio ser o que chamam de teologia mística, talvez. A alma fica suspensa de tal sorte que parece estar fora de si. A vontade ama, a memória, a meu ver, está quase perdida, o intelecto não raciocina, contudo, não se perde. Entretanto, torno a dizer, não age. Está como que admirado de muito que alcança. Deus lhe dá a compreender que nada entende daquilo que Sua Majestade lhe faz ver e sentir. Antes desta graça, tinha continuamente certa ternura que, em parte, se podia procurar, ao que me parece. Consiste numa satisfação que não é completamente dos sentidos, nem também espiritual. Tudo procede de Deus. Penso, entretanto, que para isso podemos concorrer, pondo-nos a considerar nossa baixeza e nossa ingratidão para com Deus, reconhecendo o muito que fez por nós, sua paixão, em que sofreu tão graves dores, sua vida tão atribulada e ainda enlevando-nos com a vista de suas obras, de sua grandeza, de seu amor para conosco, além de muitas outras coisas semelhantes. Quem deseja, na verdade, progredir espiritualmente, encontra por toda a parte motivos para elevar-se a Deus, e ainda não anda com muita atenção. Se além disto houver algum amor, a alma se inebria, o coração se enternece, correm lágrimas. Algumas vezes parece que arrancamos a força, outras vezes dizia que o Senhor nos faz doce violência para não podermos resistir. Ao que me parece, Sua Majestade não paga aquele cuidadozinho com um dom tão precioso como é o consolo da alma a sentir que chora por tão grande Senhor. Não me admiro, pois tem razão de sobra para se consolar. Ali se inebria e se deleita. Acho boa esta comparação que agora me ocorre. Na oração, as delícias das almas são como as que no céu devem ter os eleitos. Cada um está contente com o lugar que lhe coube, vendo apenas o que o Senhor lhe permite ver de acordo com os seus merecimentos, e reconhecendo como estes são poucos. Entretanto, a diferença de um para com o outro na felicidade do céu é enorme, muito superior à diferença que distingue entre si as satisfações espirituais na terra, por consideráveis que sejam. Em verdadeiramente ainda no início da vida espiritual, quando Deus lhes faz essa graça, a alma fica achando que não há mais a desejar. Julga-se bem paga de todos os seus serviços
e tem razão de sobra para isso. Embora sem Deus nada se faça, tenho para mim que nem com todos os sofrimentos deste mundo se pode comprar uma só lágrima dessas que, por assim dizer, quase procuramos. Muito se ganha com elas, e com maior prêmio do que temos algum testemunho de estarmos contentando a Deus? Quem chega a este ponto, por conseguinte, louve-o muito, considere-se eternamente agradecido. Parece que o Senhor já o quer para a sua casa e o escolhe para seu reino, se não tornar atrás. Ela fala com muita delicadeza, desses recolhimentos espirituais. Não queria saber das humildades sobre as quais pretendo falar, de certas pessoas que imaginam ter virtude, não compreender o que o Senhor as favorece. Convençamo-nos bem no fundo de que Deus nos concede seus dons sem nenhum merecimento nosso, pois assim é realmente, e damos graças à sua majestade. Se não reconhecermos o que ele nos dá, nunca nos sentiremos estimulados a amá-lo. É coisa muito certa. Quanto mais nos vemos enriquecidos, sabendo que por nós mesmos somos pobres, tanto mais proveito tiramos deste conhecimento, inclusive maior humildade. O resto é acovardar o ânimo, pois, começando o Senhor a comunicar-lhe seus tesouros, a alma, julgando-se incapaz de grandes bens, retira-se com medo da vanglória. Tenhamos fé. Aquele que dá os bens dará também a graça para que no momento em que o demônio principiar a tentar-nos sobre este ponto, logo entendamos e tenhamos força para resistir e agradecer. Digo isto, bem entendido, dos que andam com retidão diante de Deus, pretendendo agradar a Ele só e não aos homens. É coisa muito sabida que para amarmos uma pessoa, quando nos lembramos frequentemente dos benefícios que ela nos faz, sendo lícito e tão proveitoso recordarmos que Deus nos deu a existência, nos tirou do nada, nos sustenta e todos os demais benefícios, relembrarmos seus sofrimentos e sua morte, muito antes de nos criar, já sofrer em prol de cada um dos que agora vivem. Porque não me será lícito reconhecer, ver e considerar muitas vezes que antes costumava falar de vaidades e agora, por mercê de Deus, não tenho mais vontade de falar a não ser dele? Suponhamos uma joia. Se reconhecermos que ela nos foi dada e a possuímos, forçosamente somos estimulados a amar quem a deu. Pois então, o amor é fruto da oração fundada na humildade. E que será quando virmos em nosso poder outras joias mais preciosas, de desprezo do mundo e ainda de nós mesmos? Havemos de nos considerar mais devedores e mais obrigados a servir. Entendo que nada disso tinha e reconhecendo a liberdade do Senhor. Perdão, vou voltar aqui, parece que eu li uma frase errada. Havemos de nos considerar mais devedores e mais obrigados a servir, entendendo que nada disso tínhamos e reconhecendo a liberdade de nosso Senhor. Deus deu, Deus tirou. Viva nosso Senhor. Me lembrei dessa passagem agora de Jó, veio à mente, acho que por isso que eu me perdi aqui. Bastava a primeira dessas joias e já seria demasiado para uma alma tão pobre, ruim e de nenhum merecimento como a minha. Entretanto, ele quis cumular-me de riquezas maiores do que eu jamais pudera desejar. De tais graças é preciso cada uma tirar forças para servir com mais ardor e não ser ingrato, pois o Senhor as dá com esta condição: se não fizermos bom uso de seus tesouros e do alto estado em que nos põe, ele tornará a tomá-las e ficaremos mais pobres ainda.
Sua Majestade dará as joias a quem as preze e tire proveito delas para si e para os outros. Mas como aproveitará e gastará com largueza quem não entende que está rico? Dada a condição de nossa natureza, é impossível que tenha ânimo para grandes coisas quem não entende que é favorecido por Deus. Com efeito, somos tão miseráveis e inclinados a coisas da terra que dificilmente terá aversão e desapego ao que é terreno. Quem não entende que tem algum penhor dos bens lá de cima. E por meio desses dons que o Senhor nos comunica a fortaleza perdida nos nossos pecados. Como poderá desejar que todos se desgostem dele e aborreçam? Como poderá desejar que todos se desgostem dele e o aborreçam? E como se animará a praticar as grandes virtudes dos perfeitos quem não possui alguma prenda do amor que Deus lhe tem junto com uma fé viva? Nossa natureza carece tanto de estímulo que logo nos deixarmos levar pelo que vemos diante dos olhos. Vou voltar, acho que eu li errado. Nossa natureza carece tanto de estímulo que logo nos deixa levar pelo que vemos diante dos olhos. A concupiscência, dos olhos. E são os mesmos favores que alentam e fortalecem a fé. É bem possível que eu, como tão fraca, julgue por mim que a outros baixe a verdade da fé para fazerem obras muito perfeitas. Mas confesso que, miserável como sou, precisei de todas essas graças. Eles o digam. Quanto a mim, exponho o que se passou comigo conforme ordenam-me. Se estiver errada, aquele a quem me dirijo negará e rasgará esta relação. Pois melhor do que eu saberá entender o que não for acertado. A este suplico pelo amor do Senhor, pode publicar que até que aqui escrevi de meus pecados e vida ruim. Desde agora lhe dou licença, assim como a todos os meus confessores. Aquele a quem isso vai endereçado também o é. Se quiserem, publiquem-no estando eu ainda viva, para que não engane mais o mundo. Pensam que em mim há algum bem, mas pelo que agora sinto, digo que com verdade que me darão grande consolo. Não lhes concedo, porém, igual licença para o que vou dizer agora em diante. Nem quero que, no caso de mostrarem a alguém, digam quem o escreveu, quem é e a quem aconteceu. Não me nomearei, por conseguinte, nem a pessoa alguma. Escreverei o melhor que puder e de jeito a não me tornar conhecida. Isto peço por amor de Deus. Pessoas tão doutas e graves têm autoridade para aprovar alguma coisa boa, se o Senhor me derá graça para dizer. Se a houver, será do Senhor e não minha, pois não tenho instrução nem boa vida. Não sou ensinada por mestres e por pessoa alguma. Só os que mandaram escrever sabem que o escrevo e atualmente não estão aqui. É quase furtando o tempo e com pesar que faço, porque fico impedida de fiar e, estando em casa de pobre, não são muitas as ocupações. Ainda que o Senhor me houvesse dado mais habilidade e memória, poderia com esta valer-me do que tenho ouvido e lido. Mas sou desprovida de uma e de outra. Se, pois, disser alguma coisa boa, será que o Senhor assim quis para algum bem? O que houver de mal será meu e vossa mercê o suprimirá. Em qualquer um dos casos, nenhuma vantagem vejo em divulgar o meu nome. Enquanto eu viver, está claro, não se há de publicar o bem. Pois de morta, não sei que efeito possa produzir, senão o de não darem valor ao bem e recusarem dar-lhe crédito por tê-lo dito, pessoa tão vil e tão ruim.
pensando que vossa mercê e os que o lerem farão o que lhes peço, por amor de Deus, escrevo com liberdade. De outra maneira, teria grande escrúpulo, exceto no tocante aos meus pecados. Estes pouco me dá de que os saibam. Não mais basta eu ser mulher para me caírem as asas, quanto mais mulher sem virtude. Tudo o que for além da simples narração da minha vida, tome-o vossa mercê para si. Pois tanto me importunou para que lhe escrevesse alguma notícia das graças que Deus me faz em oração. Guarde-o se for conforme as verdades de nossa Santa Fé Católica. Caso contrário, queime-o logo, que a isto me sujeito. Direi o que se passa comigo, pois se estiver de acordo com essas mesmas verdades da Igreja, poderá trazer-lhe algum proveito. Senão vossa mercê desenganará a minha alma para que o demônio não ganhe onde eu mesma penso ganhar. Bem sabe o Senhor como depois direi, que sempre tenho trabalhado por encontrar quem me ilumine. Pois, por mais que me queira expressar com clareza nestas coisas de oração, muitas parecerão obscuras a quem não tiver experiência. Falarei acerca de alguns impedimentos que, a meu ver, não deixam progredir nesse caminho e sobre outros pontos nos quais há certos perigos, servindo-me do que por experiência tenho aprendido do Senhor. Já discuti também o assunto com grandes mestres e pessoas que de há muito se dão às coisas do Espírito. Uns e outros reconhecem que durante os 27 anos em que me exercito na oração, embora ainda andando tão mal nesse caminho e com tantos tropeços, o Senhor me concedeu tanta experiência quanto a outros que o têm trilhado durante 37 e 47 anos, sempre na penitência e no exercício das virtudes. Seja por tudo bendito, e por quem é sua majestade, se sirva de mim, pois bem sabe que com isto só pretendo que seja um pouquinho louvado e engrandecido por haver em monturo tão infecto e mal cheiroso plantado jardim de tão suaves flores. Praza sua majestade que por minha culpa não torne eu a arrancá-las, voltando a ser o que era. Suplico a vossa mercê que, por amor do Senhor, peça-lhe isto, pois sabe quem sou, mas claramente do que me permitiu dizer aqui. E agora a gente começa nos graus da oração, né? Então a gente terminou aqui a primeira parte, né, dessa introdução dela, que ela conta e retoma como foram os primeiros anos de sua vida, como foram os primeiros anos com os pais, com os irmãos, essa ânsia de sempre, né, querer ser mártir lá na infância com os irmãos. Fala da honra e das virtudes dos pais, da mãe. A mãe morreu muito cedo, né? Ela fala também dessa facilidade que ela tem com a persuasão, apesar dela não ter sido muito douta, né? Douta no sentido de ser estudada, mas pelo que eu me recordo aqui das narrações, né? Do que nós lemos, ela teve boas oportunidades de se entregar a bons livros, né? Que foi um dos inícios aí dessa jornada que ela nos contará aqui neste livro. Então, finalizando essa primeira parte, eu deixo você aqui. Se esse vídeo te serviu de alguma forma para trazer alguma iluminação, alguma meditação, algum caminho, né, que possa aí te auxiliar a continuar a jornada ou a se converter ainda mais para o nosso Senhor e para a nossa Santa Madre Igreja. Compartilhe esse vídeo, ajude, né, alguém que esteja aí precisando conhecer um pouco mais da vida dos santos, da história dos santos e dessa santa que, em particular intenção, eu sou tão devota, né? Me identifiquei muito aqui com muitas coisas do que ela narra.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.